Hoje vamos falar sobre música e também sobre ditadura, ou como alguns gostam de chamar AI-5 quando se relaciona música e ditadura. É comum falar sobre como as composições foram censuradas ou viraram hino de protesto em meio à repressão militar da época. Artistas como Caetano e Gil amargavam o exílio em Londres após presos e colocados dentro de um avião com a recomendação de não voltarem. Chico Buarque foi para a Itália depois do que viu acontecer com Gil e Chico. E muitos outros casos semelhantes. O relatório do Centro de Informações do Exército, distribuído a outros órgãos de repressão, afirmava que artistas simpáticos ao regime deveriam ser blindados ou, em outras palavras, protegidos. O informe cita alguns nomes, estão entre eles Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, Vanderlei Cardoso, os artistas que teriam colaborado com o regime autoritário. Roberto Carlos, Wilson Simonal e Agnaldo Timóteo são os mais famosos. Os três chegaram a ser mencionados como aliados da ditadura em um documento oficial do Centro de Informações do Exército, CI, divulgado pelo Acervo Arquivo Nacional. O documento diz que alguns veículos da imprensa supostamente publicavam reportagens que maculavam a personalidade de artistas que se uniram à Revolução de 1964 no combate à subversão e estiveram sempre dispostos a uma efetiva colaboração com o governo. Informa-se, implicitamente, que esses nomes devem ser protegidos pelos militares. Vamos falar do primeiro nome, acredito que o mais famoso artista, Roberto Carlos, dono dos especiais de Natal na TV Globo desde 1974. Roberto Carlos era tão bem relacionado com as autoridades do governo na época que, em 1979, chegou a conseguir concessão pública para uma emissora de rádio. Na época, o presidente era o general Ernesto Geisel, o quarto mandatário desde o início do período militar no Brasil. Em entrevista à revista Época, o então secretário-geral do Ministério das Comunicações, Rômulo Furtado, relembrou o momento que viu o cantor chegando no seu local de trabalho. Ouvi gritos no corredor e, de repente, entrou Roberto Carlos em meu gabinete. Tomei um susto. Ele veio fazer uma visita de cortesia. Isso não era necessário, porque as concessões eram dadas pessoalmente pelo ministro ou pelo presidente. Eu cuidava apenas da documentação burocrática, conta Rômulo Furtado. Documentos apontam que a relação positiva de Roberto Carlos com a ditadura não parou por aí. Ele foi condecorado com a Medalha do Pacificador, teve cargos em conselhos do governo, conseguiu driblar a censura e fez shows nas Olimpíadas do Exército. Além da postura durante a ditadura brasileira, um vídeo, que vez ou outra volta a circular entre os internautas, registrou o cantor, demonstrando admiração pelo ditador chileno Augusto Pinochet. O segundo é Wilson Simonal, o delator, outro citado como aliado da ditadura. Wilson Simonal conviveu até o fim da vida com a fama de dedo duro por ter, ao que tudo indica, denunciado o contador pessoal agente do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, com os quais ele teria certo nível de amizade. Simonal teria se utilizado desse relacionamento para dar uma lição em um antigo funcionário de sua gravadora, mas a coisa acabou saindo do controle. Após ser demitido da Simonal Produções, o contador Rafael Viviani entrou com processo trabalhista contra o ex-patrão. Indignado, o cantor tentou acusar o ex-funcionário de roubo e teria pedido para que agentes do DOPS o fizessem confessar o crime. Em um documento assinado por ele, o cantor chega a se declarar como um antigo colaborador do DOPS e divulgador do programa democrático do governo da República. Simonal teria, ainda, entregado outros artistas para o DOPS. Ele se tornou uma figura mal vista pela sociedade e nunca mais emplacou nenhum sucesso. O caso foi abordado na cinebiografia do músico, intitulada apenas Simonal e lançada em agosto de 2019. Em entrevista ao jornal Globo, o diretor do filme, Leonardo Domingues, disse considerar que o envolvimento com a ditadura arruinou a carreira do cantor, e por último, mas menos importante, Agnaldo Timóteo, mais um citado no documento do CI. Agnaldo Timóteo foi o que pisou mais fundo em solo político. O cantor chegou a ser eleito vereador de São Paulo e deputado federal no Rio de Janeiro.
embora seja citado no documento. O caso de Agnaldo Timóteo parece diferente das situações de Roberto Carlos e Wilson Simonal, já que não há mais detalhes sobre como o cantor